Estou colocando aqui. Boa. Aí, Alda. Todos os lados, hein? YouTube, Facebook, Instagram, Zoom. Meu Deus! Bom dia, bom dia! E aí, pessoal? Bianca. Então, vim aqui, Ana, tudo bem? Vim aqui porque a gente vai estar começando a palestra sobre a volta ou a revolta do lar no Story. Eu acabei de colocar o link para quem quiser entrar na sala do Zoom para poder assistir a palestra lá. No entanto, eu também acho que posso deixar esse Instagram aqui aberto para que a live fique por aqui também. Mas eu acho que eu não vou conseguir ficar olhando para duas câmeras, eu não consigo deixar no mesmo nível a câmera. Não vou conseguir. Meu tripé é muito alto. Deixa um pouco no Instagram, não tem problema. Se as pessoas quiserem continuar, elas migram aqui para o Zoom. Então, e aí eu deixei o link para a entrada na sala dessa palestra na minha bio, lá no meu perfil, aqui no Insta, e no Stories que eu acabei de fazer. Se você fizer um arrasta, você também cai aqui na sala do Zoom. E aí é isso. Quando a Ju me der o ok aqui, a gente pode dar início. Estou pronta. Ok. Podemos ir? Pronta. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Bom, assim que a Ju, né, do site Nossos Olhares, me convidou, eu até sou colunista lá também, escrevo lá para eles uma vez por mês, me convidou para fazer essa palestra. Alda, tem a questão do acolhimento feminino, né, um público de mulheres. Eu estava exatamente no meio de uma crise doméstica. Então ela falou, pensa aí no que você quer falar, se você quer falar sobre autoconhecimento. Eu falei, não, eu quero falar sobre a revolta do lar, entendeu? E aí o título foi muito fácil, né? Então o título da palestra ficou A Volta ou a Revolta ao Lar, porque era mais ou menos isso que eu estava vivendo naquele momento, né? Eu acho que há uma semana atrás eu até fiz um story enorme falando sobre essa atividade doméstica que de repente entrou nas nossas vidas, né? A gente está aqui meio enclausurado, meio sequestrado, né, da nossa vida, da vida que a gente construiu, da vida que a gente desenvolveu, da nossa rotina, e de repente a gente tem aqui um espaço que, apesar de muito conhecido, né, da gente viver na nossa casa, agora a gente tem também que lidar com essa casa, né? E aí eu achei que era bem oportuna, né, a falar um pouco, conversar com isso. Isso acabou, depois que eu fiz o Stories, muitas mulheres vieram falar comigo. Putz, eu também estou vivendo isso, nossa, que está difícil. Algumas dando dicas. Eu faço parte de um grupo de comunicação não violenta, então, semanalmente a gente fala lá das nossas necessidades e eu levei também nessa isso que estava vivo aqui dentro de mim, né? Não digo assim tão revolta, mas essa crise assim, né? Poxa, a gente está em 2020, né? Aqui na minha casa nós somos em 4, eu e mais 3 homens, mas eu achei que era muito óbvio, né, que o trabalho doméstico, uma vez que eu também sou uma pessoa que trabalho fora, né, ia ter ali uma divisão. Obviamente, eu ia ficar com alguma coisa a mais, né, fazer um chamego, um bolinho de chuva, um almocinho mais gostoso, arrumar a casa de um jeito mais bonitinho, mas eu achei que isso ia ser ter uma divisão mais equilibrada.
Mas não foi muito bem assim que aconteceu, né? De repente, a quarentena começou, ainda todo mundo tinha os seus compromissos aí online, né? Então aumentamos a internet porque tinha aula online, atendimento online, reunião online, e eram 2 horas da tarde e o almoço não estava pronto e a minha barriga estava roncando, né? E eu falei, gente, e aí? Né? Cadê o milagre da comida pronta? O milagre da roupa lavada e pendurada no nosso armário, né? E aí eu vi que eu tinha que arregaçar a manga e esquentar a minha barriga no fogão, né? Então, e de repente eu me dou conta, né, de que o meu home office tinha se tornado 80%, né, um office home, né? Ou seja, o meu office virou a minha home, né? Não, eu não estava mais transformando o meu escritório, a minha casa em um escritório, mas a minha casa tinha se tornado, né, a minha atividade maior ao longo da minha rotina, né, do meu dia, do meu cotidiano. E aí, inicialmente, Ju, eu até confesso para você que foi muito legal, né? No começo tinha ali um por onde eu começo, né? Porque ao longo da minha vida, eu tenho hoje 49 anos e você sabe que depois dessa crise eu fui reformular a minha ideia e quando eu estava escrevendo aqui o roteirinho, eu falei, nossa, ao longo da minha vida eu tive a sorte e o privilégio de ter alguém que me ajudasse com serviços domésticos. E você sabe que a hora que eu escrevi isso, eu comecei a repensar, será que é sorte mesmo? Será que de fato é um privilégio? Sim, de certa forma foi, porque é um trabalho que precisa ser feito, né? A gente tem uma casa e essa casa ela precisa funcionar, né? A infraestrutura da casa ela é uma atividade pesada que tem que ser feita para que a gente viva, né? De maneira limpa, mais organizada, para que seja de fato esse tal de porto seguro, né? Muitas vezes eu olho para minha casa hoje e falo assim, meu, passou um tsunami aqui, né? Tem um furacão. Isso aqui não é um porto seguro, né? Porto seguro é aquela coisa arrumada, tranquila, né? Organizada, onde a gente fica ali em paz, né? E aí eu revi, né? De fato, tem um privilégio você ter alguém que te ajude. No entanto, eu me vejo aí aos 49 anos olhando para essa casa e falando, meu Deus, por onde eu começo? Então, eu dividi aí essa quarentena, hoje eu estou no meu 54º dia, hoje é o meu dia 54 dentro de casa, e eu divido essa quarentena em 4 fases, né? A primeira é essa, né? Eu parar e falar, gente, por onde eu começo? Então, eu arrumo a casa, e aí eu via que eu arrumava a casa, eu me perdia nessa arrumação, a hora que eu via era 1 hora da tarde, estava todo mundo com fome, o almoço nem tinha começado a ser feito. Beleza, vou fazer o almoço. Meu, mas a carne está congelada ainda. E agora? Então, o almoço saía 3 horas da tarde, ou seja, era uma confusão. No meio do arroz, eu tinha que parar para fazer um atendimento. E, enfim, até Aí você queimava o essa arroz? queimava o arroz, eu queimei feijão, eu me queimei muito, sabe, meus braços queimados. É, eu acho que eu gastei o produto de limpeza na primeira semana, foi tudo over, né? Eu ainda não me dava conta das medidas, ou seja, foi um início muito confuso, assim, um início muito de descobrimento mesmo. E em muitos momentos eu falava, caramba, né? Eu sei fazer tanta coisa, eu saio para trabalhar, eu mato leões, né? Tenho esse lado yang do masculino bem desenvolvido, né? E cadê essa coisa que eu vou falar sobre isso, né? Mas eu não sabia administrar a minha casa.
né? Eu me dei conta de que a essa altura da minha vida eu ainda não tinha desempenhado o papel de dona da minha casa de uma maneira completa, né? Então aí eu fico pensando, será mesmo que foi um privilégio? Sim, de certa forma foi, mas retirou da minha vida, né, das minhas habilidades, né, desempenhar um papel que no fundo eu até tô gostando muito dele, né? Me dá mais propriedade, né? Eu acho que completa uma parte do meu feminino, né? Desenvolve o meu lado yin, sabe? E eu vou falar disso ainda. Então, essa primeira fase aí, eu dei esse nome, né? Por onde eu começo, né? De tanta confusão que foi. Isso foi interessante. E a crise, no começo, óbvio, né, eu estava brava porque eu achava que ninguém estava me ajudando, que estava sobrecarregado, que eu estava fazendo, que as pessoas eram folgadas, que ninguém prestava atenção, né? E então entrei numa crise mesmo, né? E numa crise a gente fica às vezes de olhos muito fechados, né? E olha muito para a gente. E essa crise, né? Eu fui olhando para isso, né? Fui me perguntando, né? Como é que então eu ia resolver isso e no fim toda crise ela é muito importante, né? Porque é um momento onde a gente precisa tem uma coisa viva ali, né? Pedindo uma ordem, né? Olha, não está bom, tem um sinal ali de que a gente precisa reorganizar, olhar para isso de outra maneira, né? Trabalhar isso de outra forma. E nesse momento eu falei, bom, aqui a gente precisa de novo fazer um acordo aqui dentro dessa casa, né? Preciso realinhar os pontos. Então, vamos chamar aí os integrantes dessa casa, conversar, eu contar um pouco o que eu estava sentindo e quais eram as minhas necessidades. Esse foi um ponto super interessante, porque meu marido é um cara super legal, ele contribui pra caramba, me ajuda muito. Os meus filhos também são, um tem 19, um 20. Eles são dois meninos que fazem coisas, fazem arroz, fazem bolo, lavam louça. No entanto, a gente tem necessidades diferentes, né? Eu tenho necessidade, como eu te disse, né? Eu acordei, a casa está bagunçada, eu quero arrumar a minha casa, né? E eles não, eles podem acordar, fazer o café deles, e assistir o YouTube, ou assistir a aula. É quase como se a bagunça, se eles não vissem essa bagunça, ou que a bagunça não mexesse com eles, e talvez não mexa mesmo. Né? Essa é uma necessidade minha. E sendo uma necessidade minha, eu tenho que sentar com eles e eles deveriam atentar não para a casa, mas para agradar a mãe, né? Agradar a necessidade de uma pessoa, atender a um pedido meu. Não porque aquilo incomode ou porque aquilo é uma regra, tem que arrumar a casa de manhã. Né? Então, isso foi muito interessante, né? Esse momento da crise abriu espaço aí para que a gente pudesse olhar para outras coisas, né? Então, eu também, né? Eu tenho um dos meus filhos e às vezes eu fico meio brava porque ele joga muito videogame e eu vejo o quão difícil é para dois jovens, né, de 20 anos estarem há 50 dias dentro de casa. Né? E o videogame acaba, de fato, ele está ali falando com os amigos, tal, e às vezes eu peço coisas, olha, a encomenda chegou lá embaixo. E aí ele, não posso, mãe. Né? O jogo online, ele está acontecendo. Né? É como se ele chegasse aqui agora para mim e falasse, mãe, me pega não sei o quê, eu não posso agora. Estou no meio de uma palestra, né? E eles, não, mas eu porque estou precisando agora, mas agora não dá para eu ir, né? Aliás, não dá nem para eu ficar aqui falando para você que eu não posso ir, né? Então, eu acho que essa crise doméstica também acabou abrindo
espaços para a gente olhar um pouco as necessidades de cada um de nós, né? E flexibilizar um pouco essas regras, né? Tá ok, a louça pode esperar um pouco? Pode. Então, qual que é a necessidade? É para que na hora da janta ela esteja com a bancada limpa, para que a gente possa operar, executar a janta, né? E não precisa estar logo depois do almoço o negócio feito, né? Então, eu também tive que reorganizar um pouco na minha cabeça algumas regras que na verdade, elas são muito mais condicionadas, né, do que necessárias, né? Elas não necessariamente atendem aquilo que a gente precisa. A gente faz porque se faz assim, muito por força de um hábito, né? Então, essa crise também foi muito boa por isso, né? Muito engraçado, né, Alda, você falar nessa questão da necessidade, que você tem a gente, né, tem uma necessidade de a casa arrumada, né, o almoço na hora, mas o outro não tem a mesma necessidade que a gente, né? Exato, A gente não exatamente. percebe isso, né? Que o outro que está dentro da casa junto com a gente tem outra necessidade, né? Que tem outra percepção das coisas, do sujo, do limpo. Ju, tá aí? Estou aqui. É bem isso mesmo. Você sabe que aqui no Instagram o Felipe está aqui falando. Ele fala: é verdade, eu estou sozinho em casa e a bagunça não me incomoda muito. Na hora que dá, eu arrumo, né? E aí eu acho que tem muito isso, né? Essa coisa do feminino e do masculino, nesse momento, eles aparecem demais, né? Porque às vezes eu olho e eu cheguei a perguntar para os meus filhos, né? Eu falo, olha aqui essa sala, tá tudo bem? Eles olham e falam, tá. E de fato tá mesmo para eles, né? Não tem muito problema assim. Urge mais, né, a fome que ele tem naquela hora, ou a internet que está instável, né, do que se a almofada está no lugar, né, se tem um prato em cima da mesa. Então, mais uma coisa, né? E aí eu acabei aproveitando esse momento para também conversar com ele sobre essa coisa do feminino, né? Da mulher. E já puxando aí como, mesmo em 2020, parece natural, é quase que ancestral essa coisa do mas é você que vai fazer, porque você é a dona da casa, né? É a dona da casa que essa aqui é minha empresa, é como se fosse isso, né? A decoração é minha, eu que escolho o vaso, eu que escolhi a cor da manta do sofá, então nada mais natural que eu trabalhe na minha empresa, entendeu? E aí é muito louco isso, né? Porque ao longo da minha vida, eu fui preparada para desempenhar um papel masculino, que era aprender a ir matar um leão e trazer a caça, né? Eu e meu marido, a gente sai de manhã e a gente vai trabalhar, né? E eu pago contas também, a gente, né? Nosso trabalho, a parte financeira, a parte dos leões, né, ela é bastante dividida aqui, né? E a casa fica, então, para que outra pessoa tome conta, né? Eu não sabia onde estava um monte de coisas, né? Eu não entendia para que precisava, mas para que a gente tem esse aparelho aqui em casa, né? Para ocupar espaço. E agora não, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu sei para que é isso, né? Não mexe nisso, aqui tem que ficar aqui. Isso aqui é instrumento importante, né? Então, tem sido bastante interessante, né? Essa volta, né? Essa apropriação da casa, né? Eu acho que o chato é essa coisa do todos os dias, né? É insano mesmo.
Às vezes eu falo para os meninos, um fala com o outro, ah, mas a louça agora é tua. Não, mas eu já fiz do café da manhã. É, mas já passou a do almoço que eu fiz, agora, portanto, é sua de novo, né? Porque é non-stop o trabalho da casa. E todo mundo vivendo 24 horas por dia, ela não acaba nunca, né? É um organismo vivo o tempo inteiro, né? Nós 4 aqui, a gente sai de manhã, eles têm faculdade integral e a gente volta à noite. Quando eu chego 6 horas da tarde, 6 horas, imagina, 8, 9 horas, o negócio está limpo, arrumado, né? Porque não tinha ninguém lá. E agora não. É non-stop, almoço, café, janta, lanche da tarde, e aí, por conta dos horários, eu acho que aumentou um período na casa de todo mundo, que são as madrugadas, as pessoas começaram a dormir mais tarde, então se ainda tem outras refeições aí, né, no meio da madrugada, e aí se acorda, não, tá tudo sujo de novo. Né? Então, é um trabalho insano, né? E é muito louco. Às vezes a gente não para o cafezinho, né? Como a gente faz, né? Quando a gente sai. É engraçado, né? Como a gente tem a percepção de que a gente trabalha muito mais em casa do que fora de casa, né? Nossa, muito mais, né? Porque acho que tem a ver com isso, né? Sim. Esse organismo vivo, né? Exato. É essa coisa que não para. E fora que para que as coisas deem certo aqui, é igual aula, né? Para você ir dar uma aula, você tem que preparar a aula. Você não chega lá na aula, oi, gente, aula do quê? Isso, tá, vou falar. Né? Você prepara uma aula, você prepara um exercício, você prepara uma ordem. E aqui, lá no começo, era isso. Estamos com fome, vamos jantar o quê? A hora que eu via, não tinha descongelado o negócio. Então, a gente tem que pensar previamente em tudo. O que eu vou fazer amanhã, né? Eu lembro que no dia de lavar roupa, porque chegou uma hora a roupa estava lotada. E aí eu comecei a lavar roupas, tirava da máquina, lavava. E aí eu lembro que eu enchi 3 varais que eu tenho aqui em casa e eu pus os lençóis para lavar. Aí, a hora que eu olho, eu falo, meu Deus, gente, eu vou pôr esses lençóis para secar onde? Ou seja, até para lavar roupa, a gente tem que ter um método, né? Tem que pensar no clima. Putz, então, amanhã está nublado, a roupa não vai secar, então não posso pôr os lençóis, porque aí a roupa não seca, não dá tempo de eu pendurar não sei o quê. Ou seja, tem que ter todo uma metodologia para que a gente possa também deixar essa infraestrutura aqui de uma maneira viável, né? Para que, de fato, a gente possa chamar de porto seguro, entendeu? Porque senão a gente pira aqui dentro, e aí não vira uma gaiola das loucas, né? Não vira um porto seguro, né? Mas, enfim, a crise foi muito boa para poder ter alinhado, né, todas essas regras e ter dado um espaço para que todos nós pudéssemos ter falado sobre as nossas necessidades, sabe? E para que um olhasse para a necessidade do outro, né? Levasse em consideração. Às vezes, teve uma coisa que aconteceu que foi muito legal, que ou o tal do bolinho de chuva, ou o café que você faz de tarde, aí você leva para alguém que está numa aula, né? Então eu faço um café ou um sanduichinho, um bolinho, e tenho filhos fazendo aula aqui, meu marido numa call, aí eu vou lá, levo, e nesse momento de crise eu pude falar para eles que não, aquilo não é um comportamento mecânico de eu fazer a comida e levar para você. Aquilo é um carinho, é um jeito de eu te dizer que eu te amo, né? Deixa eu adoçar um pouco a boca, né? E aí eles olharam, né? Como se fosse uma surpresa, falando, nossa, é mesmo, né? Que gostoso alguém
deixar o meu dia gostoso, né? Alguém está querendo alegrar o meu dia. E, de repente, depois da crise, eu estou aqui, às vezes, trabalhando, e às vezes vem um café para mim também, né? Com aquele olharzinho, tipo, olha, esse é um carinho. Então, tiveram ganhos, né? A minha revolta ao lar. Eu acho que, de fato, toda a crise ela é também uma chance de oportunidade, se a gente não se distrai dela, né? Se você fica ali, se você pensa nela e se você abre um espaço para tentar resolvê-la de um jeito positivo, né? Então, a minha revolta ao lar ela foi bem produtiva, sabe? A gente fez aqui um upgrade. E essa questão de você colocar a necessidade a sua, né? Necessidade do seu sentimento para o outro, vai muito de encontro ao que você falou do grupo, né? De comunicação não violenta, que é você realmente ter uma fala, né? A sua fala a partir de você, não a partir do outro, né? Que eu acho que isso é realmente uma grande mudança na nossa comunicação, né? Eu exponho o que eu sinto, o que eu penso, sem ferir, né? Ou sem falar do outro nessa conversa. E eu acho que é assim que a gente tem algo produtivo, de fato, né? Não, super. Você sabe que essa semana eu fiz uma sessão com uma cliente que está tendo crises com o marido, né? E o marido, então, chamou para uma conversa. Infelizmente, a nossa sessão foi depois da conversa. Mas foi felizmente também, né? Tudo vem na hora certa. E ela me contou, então, a conversa que eles tiveram, e aí eu pude dizer isso para ela. Você percebe que você só acusou, só falou aquilo que ele não faz, só falou dos problemas dele, e em nenhum momento você falou a teu respeito sobre as tuas necessidades, sobre como você está olhando, como você está sentindo, né? E ela, nossa, não. Falo, então volta lá e tenha essa conversa, porque aí vai, de fato, ser uma conversa, né? E aí é verdade isso, né? Quando eu chamei, né, para essa conversa aqui na minha casa, eu pude falar, olha, essa é uma necessidade minha e eu posso negociar, eu posso esperar um pouco a louça, mas eu gostaria muito que vocês soubessem que é importante que eu tenha uma casa mais arrumada, né? E é interessante, ontem a gente fez uma brincadeira, né? Porque você tem que também ter criatividade, né? E aí estava eu e os meus filhos aqui, a sala estava naquela bagunça total, porque além de tudo a gente está com 3 cachorros aqui. E eu falei, vamos fazer que nem em Fórmula 1? Eles, fazer o quê, mãe? Aí eu falei, vamos botar um cronômetro aqui, fazer que nem a troca de pneus. Vamos ver em quanto tempo a gente consegue deixar essa sala em ordem. Beleza, beleza. Então, alguém fala já para eu botar o cronômetro. E aí, pá, já! E aí começou todo mundo, sabe? Eu fazia rapidinho. Ju, eu te juro por tudo. 4 minutos e 53. A gente arrumou uma sala inteira, entendeu? Faltou passar o pano no chão, mas em 4 minutos e 53, 3 pessoas deram ordem numa sala. Aí eu olhei para eles e falei, gente, tá vendo? Se a gente faz junto o negócio, olha só, e ainda foi divertido, porque um trombava no outro, deixa eu fazer isso, não, eu faço melhor, me dá. Ainda demos risada no meio, sabe? Então, de verdade, a crise foi bem bacana. E você colocou também eles no espaço deles, né? Exato. Que é da questão do esporte, da competição, né? Exatamente, teve aí uma coisa do vamos levar alguma coisa para o mundo, né? Botou um reloginho, um queria ser melhor que o outro ali, né? Então foi bem legal. E aí
Bom, hoje eu já estou pensando o seguinte, você acabou de me dar uma ideia, que eu vou fazer, gente, vamos baixar o tempo hoje. Vamos superar a meta, hein? Fazer o recorde. Hoje vamos fazer em 4, para amanhã ser em 3. Maravilhoso. Aldinha, nós temos aí 10 minutos finais. Tá. Não sei se você quer abrir para perguntas, né? Aqui ou no Instagram. Quero reforçar para as pessoas que estão assistindo no Facebook e no Instagram da Alda também, que a gente está apoiando o projeto Mapa do Acolhimento. Né? Então, quem quiser doar é www.quarentenasemviolencia.mapadoacolhimento.org. O Mapa do Acolhimento é um projeto que ajuda mulheres que estão em situação de violência doméstica. Esse projeto conecta mulheres em violência com psicólogas e advogadas. Então, é um projeto realmente fantástico e elas estão tendo um índice muito grande de chamadas nesse último mês. Então, a ideia é que a gente ajude elas a automatizarem todo esse recebimento, né, de chamados, para que elas possam atender mais mulheres. E também psicólogas e advogadas que queiram se voluntariar, acessem o site delas, que elas também super estão precisando de voluntárias. Eu acho muito legal tudo isso, Ju, porque foi um momento em que muitas pessoas conseguiram reunir forças, reunir habilidades, né, para poderem contribuir com as pessoas que são mais vulneráveis, que estão em risco. Então, são muitos projetos, né, que estão em andamento. Eu acho que a gente precisava, só para finalizar aqui, acho que finaliza bem aqui, talvez a minha fala, eu queria falar que, apesar de difícil, né, de ter sido difícil, tá com a infraestrutura da casa, né, tá, né, não é, a quarentena tem um lado interessante, mas a gente já sabe de todos os perigos, de todo o peso que tem, né, é uma quarentena violenta. A gente está sob uma condição bastante coercitiva, isso tudo está produzindo muitas dores, muitos efeitos colaterais. Mas, assim, para fechar aqui, né, eu acho que há um ano eu tenho trabalhado muito esse meu feminino, né? Tenho feito um resgate. O Avalon, né? O Terra Luminos foi um grande estímulo, né? Um catalisador, um lugar onde eu pude olhar para isso também e aflorar, né? Não só esse lado da curandeira, sabe? Hoje eu faço comida e eu faço coisas que eu jamais imaginei que eu faria na minha vida. Essa semana eu fiz carne louca e falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso, né? E fazer comida é uma alquimia, né? É uma curanderia, né? Você vai mexendo aqui, coloca ali, né? Uma química e levar o carinho, né? Curandeira nesse sentido, né? De melhorar o nosso ambiente, né, de mudar o humor, né, de mudar a emoção entre as pessoas. E eu acho que foi muito importante para que eu fechasse essa minha coisa do feminino, me apropriando da minha casa, das minhas coisas, né? Então, apesar de ter tido uma crise, ficado revoltada, eu fico com a volta ao lar, sabe? Foi muito bom esse resgate, né? Eu ter voltado mesmo para minha casa. E aí agora vamos lá, se alguém quiser fazer perguntas. Eu tenho aqui também algumas pessoas no Insta. Ótimo. Aqui, ó, a gente está colocando o seu Instagram, tá, Alda? Para conhecer mais a Alda. Está aqui o Instagram da Alda, gente, que está lá no Facebook, né? Acessem, é uma psicóloga maravilhosa. Ela falou aqui agora do Terra Luminos, né, do Avalon, que acontece no Espaço Terra Luminos. A cofundadora Fabi Maia vai estar com a gente também hoje, às 4 horas. Às 4 horas da tarde ela vai estar aqui com a gente, então também é uma mulher maravilhosa. E daqui a pouco, às 11 horas, Lígia Malandri
atriz e professora de yoga, vai estar aqui com a gente. Perguntas para a dona Alda? Pessoal, tem aí alguma curiosidade, alguma pergunta sobre esse tema que eu falei, pessoal aqui do Insta? Como é que foi para vocês, né, também? Se foi difícil, se vocês também tiveram que arregaçar a manga e esquentar a barriga no fogão. Acho que foi a primeira vez que eu faço isso com tanta frequência, sabe? Me lembro todo dia daquela música do Todo dia ela faz tudo sempre igual. Você sabe que tem um banheirinho aqui na minha casa, aquele banheirinho dos fundos, sabe? Aquele que é um depósito. Hoje eu olhei para ele e falei, vou deixar isso aqui charmoso, vou dar uma arrumada nesse negócio aqui. E aí eu acabo achando que essa naturalidade, sabe? Essa coisa da gente cuidar da nossa casa, de ser natural para a mulher, a gente tem a gente contribui muito para isso, né? Porque de certo modo a gente tem ali um olhar, um capricho, né? Deixa bonito, deixa gostoso e aí você acaba contribuindo para que isso se perpetue, né? Temos aqui uma mensagem via Facebook, a da Dani. Estou me vendo nessa situação dos filhos e organização da casa. Né? Então, realmente tem muita mulher que está na mesma situação. E a Dani, no caso, ela tem 4 filhos. Nossa, então, é isso. A gente tem que se ver e se reconhecer e se descobrir, né? E se organizar, né? Nesse papel. Né? É um papel... Ele é chato nessa parte de lavar a louça toda hora, mas ele é gostoso, né? Você se apropriar da tua caverna, né? Se apropriar ali das tuas coisas, né? Fazer... É uma delícia quando você faz uma comida, coloca ali, todo mundo, ai, que delícia, que maravilhoso. É óbvio que na análise do comportamento a gente olha para isso e fala, super reforçador, é óbvio que eu quero fazer comida para ser novamente elogiada, né? Então, é isso, acho que a gente vai se redescobrindo, né? A gente vai descobrir muitas habilidades, né? É isso, hoje eu acho que eu sempre tive um pensamento de falar, nossa, meus filhos nunca vão se lembrar da comida da minha mãe. Ai, minha mãe fazia isso também. E agora eles vão se lembrar, eles vão falar, nossa, aquilo que a minha mãe fazia era maravilhoso, né? Então, me dá um alento isso, eu gosto. Não acho que isso é uma coisa de masculino ou feminino, assim, sabe? Eu acho que isso é gostoso. Acho que eu não gosto muito dessas divisões. Ai, que pensamento mais machista, mais isso. Não, acho gostoso poder cuidar da família, assim. Acho que isso, talvez algumas outras mulheres compartilhem desse sentimento comigo, outras não, mas ok, eu tenho curtido muito. Que gostoso. Ó, a Vera colocou aqui, sou dona de casa, não trabalho fora e mora só eu e meu marido, então foi tranquilo. Dei uma faxina na casa, promovi 2 bailes a 2, olha, que maravilhosa. Fiz meu Instagram e Facebook, olha que produtivo. Estou no sentido contrário. Tá no sentido contrário. Exatamente, né? É isso. Eu saía de casa e agora eu voltei, né? Eu fiz esse retorno, né? Retorno, modo de dizer, né? Pela primeira vez. E foi passado aí o susto, agora é interessante que agora eu olho a louça ou eu olho a casa e a fase 4, né, que eu dei o nome aqui, a primeira era por onde eu começo, a segunda é, eu vou aproveitar para me ser uma pessoa melhor, aquela fase do uhul. Depois veio a crise, porque era de novo, né? E a fase 4 é a da aceitação e dos novos acordos. Então, hoje eu olho a bagunça e falo, ok,
vou começar. Tem uma tranquilidade, sabe? De falar, bom, vamos começar, botar isso aqui, aquilo ali, e dali a pouco você vai vendo que vai tirando da frente, né? Se faz com raiva, com, ai, que saco isso, você vai viver umas boas horas ali com um estado muito emocionalmente negativo, né? Agora, a hora que você aceita e fala, beleza, vou arrumar, aquilo vai sendo positivo ali, é quase meditativo, sabe? Você ir recolocando, reorganizando, né? Então, com certeza, estou num momento melhor agora já com isso. Espero que as outras pessoas também estejam. Ai, foi maravilhoso, Alda, Ai, que você bom. passar a sua experiência, né? Quantas mulheres aí se conectaram. E, e é isso, né? A gente fazer essa troca, né? Que é o que realmente faz a gente crescer e aumenta o nosso repertório, né? Também. Criar novos, Aqui, Sala criar Mandala. novos. Salada mandala. Salada Mandala. O nome dessa salada é uma singela homenagem ao meu sensível e atencioso amigo Lucas. Amor Salada. Ah, legal. Depois a gente divulga Depois a isso. gente divulga. Obrigada, Aldinha. Obrigada a você, querida. Um beijo. Peraí, deixa eu fazer uma foto aqui. Vamos. Tudo junto ao mesmo tempo. Foto da live, foto do Zoom. Olha, estamos craque em tecnologia. Fora Daqui uns isso. dias a gente está online no Facebook, no YouTube, no Instagram. Nossa, dividindo tela aqui, entendeu? Aprendendo a olhar para todos os lugares. Então, um beijo para o pessoal do Facebook que acompanhou a gente, do Instagram da Alda e aqui o pessoal do Zoom também que participou. Muito obrigada, gente. E até daqui a pouco, às 11 com a Lígia. Tchau, pessoal. Tchau, Ju. Obrigada. Beijo. Vou finalizar aqui. Tchau.